Vamos lá para mais um módulo, dessa vez a gente vai para trackings, tá? E a realidade aumentada, a realidade mista, ela só existe por conta dos trackings. Então, cara, isso é a base de tudo, por isso que é importante você entender o que é cada um, e por isso que eu vou passar cada um deles aqui, explicar o que é, para a gente usar futuramente nos nossos projetos, tá? Não vai demorar tanto, em breve a gente já vai começar a usar, tá bom? Então, estamos aí, trackings, essa palavra bonita, você que já faz filtro, já dá decorado, você que não faz, deve estar boiando e me perguntando, o que são trackings? Vamos lá, nesse contexto nosso, né, de Spark AR, de filtros do Instagram, de realidade aumentada, os trackings são rastreadores de padrões dentro de uma imagem em tempo real. Então, vamos supor que a gente tem a imagem dessa moça que você está vendo aí do lado, e o nosso tracking consegue rastrear dentro de todos esses pixels, dentro dessa imagem, o que é um rosto. Então, ele seria um tracker de rosto. Tá? A gente que é humano, a gente olha e consegue diferenciar uma coisa da outra, mas o tracking faz com que a máquina, né, seja o celular, uma câmera, uma tela, reconheça esse padrão. Através de inteligência artificial, machine learning, é tecnologia da braba, galera. Então, isso são trackings, ok? E aí, dentro do Spark, a gente tem três trackers principais por enquanto. Dependendo de quando você está assistindo isso, você já vai ter mais opções de tracking, ok? Mas por enquanto eu estou gravando isso, a gente tem três principais, que é o Face Tracker, o Plane Tracker e o Target Tracker. E essas imagens embaixo são os templates que você pode fuçar para entender melhor como funciona cada um deles. Então, Face Decoration para o Face Tracker, Plane Tracker, o World Object e o Target Tracker para o 3D Animated. Tá? Eu vou explicar o que é cada um deles. E o próprio Spark ele oferece também, na tela de abertura que eu expliquei lá para vocês, opção de abrir um novo projeto já preparado para o tipo de tracking que você vai usar. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Quando a gente está na tela de Create New aqui, a gente vem em New Project e aí ele dá para a gente ó, o Plane Tracking, Target Tracking e o Face Tracking, que são os tipos que a gente tem aqui. E repetindo, né? Dependendo da versão que você estiver, podem ter mais opções aqui, tá? Mas basicamente, isso são os trackers. E agora eu vou explicar o que é cada um deles nas próximas aulas aí desse módulo. O primeiro deles e o mais famoso, e é o que eu mais vou falar aqui nessa introdução aos trackers, é o Face Tracker. O Face Tracker, ele é um tracking de rosto, né? Face em inglês é face. Então ele vai traquear, a gente vai usar muito esse verbo de traquear, mas ele vai rastrear os rostos. Ó, a máquina, você não precisa fazer nada disso, tá? Tudo automático. A máquina ela percebe o que é uma boca, o que é um olho e dá isso pra gente em números. Dá isso pra gente de forma personalizável, tá? Então esse é o Face Tracker. E quando você cria lá um projeto com Face Tracker dentro do Spark, ele cria esse item aí, ó, o Face Tracker 0. Quanto mais você vai criando, vai aumentando o número, né? Que seria o rastreador aí de rosto. Então vamos voltar lá para a tela, que eu vou mostrar para vocês na prática aqui, ó, vamos criar um novo projeto. E aí vou colocar aqui o Face Tracking, ok? Então ele vai abrir aqui. E olha só, tá ele aqui amarelinho, como eu falei para vocês, o Face Tracker. E aí uma coisa que vocês já podem reparar, tá vendo ali no canto, nas propriedades, lembra o que é as propriedades? Eu não consigo mexer na posição, nem na escala e nem na rotação. Por quê? Porque quem está fazendo isso é o rosto. Esses valores de posição, escala e rotação estão vindo do traqueamento do rosto. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ele já está seguindo o rosto. E se eu colocar outros rostos aqui, ele também vai seguir, olha só. Tá vendo? Essa aqui é onde está o Face Tracking. E isso significa que qualquer objeto que eu colocar ali dentro vai seguir o rosto também. Então se eu vim aqui adicionar um plane e arrastar para dentro do Face Tracker, ó, você viu? Cliquei e arrastei. Agora ele está seguindo o rosto. Eu ainda posso mexer na posição dele,
mas ele está seguindo o rosto, tá? Então, se eu voltar em 0 aqui, ó, na posição, ele vai ficar sempre no meio do rosto. Então, esse é o Face Tracker. E, para você ter uma ideia, né, dele em funcionamento num projeto, você pode abrir este template aqui, que eu falei para vocês lá antes, o Face Decoration. Ele pode ser bem legal para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou abrir ele aqui com vocês e vou explicar a lógica dele, tá? Então, aqui na tela inicial, a gente desce aqui, ó, Face Decoration, e vamos abrir. Aí, ó, ele já vem até uma explicativa aqui para mim. Esse é um template pronto, que se você tiver um objeto em 3D, você pode jogar ele direto dentro desse New Object aqui, que ele já vai aplicar no rosto automaticamente. Então, a gente tem aqui ó, um Face Tracker com um objeto 3D dentro dele. E aí, só de ter isso, ele já segue o rosto. E, se não tiver nenhum rosto, ele nem aparece. Só pelo fato de estar aqui dentro. Então, fez isso, cara, você já está fazendo realidade aumentada. Isso é o Face Tracker, ok? Muito simples o funcionamento, né? Então, muito bom, o Face Tracker é excelente, é o principal aí que a gente vem utilizando no Spark e nos filtros do Instagram, porque como a gente sabe, né, as selfies são feitas ali pelo Stories, e então a maioria dos efeitos vão ser voltados para selfie, e por isso que eu considero o Face Tracking o principal dos trackers que a gente tem hoje, tá bom? Então, dê muito valor para ele. Essa foi a explicação superficial. Agora a gente vai falar de um outro detalhe que está dentro do Face Tracking na próxima aula, que é a aula de Face Mesh, tá bom? Já vai vir aqui logo em seguida. Nessa aula vamos falar de Face Mesh. O que é Face Mesh, né? Se a gente separar as duas palavras ali, Face significa face, né? Um rosto, e Mesh significa malha, tá? E o que é uma malha? O que é essa palavra? Essa palavra vem de malha 3D. Tudo que você vê em 3D, seja em filmes, em jogos, em animações, são feitos baseados em malhas 3D, né? Onde a pessoa junta os polígonos e faz um objeto 3D. Porém, esse objeto ele é feito do zero até o resultado final renderizado, e aqui no Spark a gente consegue fazer com que o programa dê para a gente, através do tracking, uma malha 3D que seria uma cópia do formato do seu rosto. Não entendeu? Vamos lá. Aqui ó, eu tenho um exemplo para vocês. O Face Mesh é esse objeto aí, guardem esse ícone na cabeça de vocês, que sempre que vocês verem ele é do Face Mesh, que é exatamente uma malha baseada na imagem. E nessa imagem, com o rosto traqueado, ele cria um 3D do nosso rosto, tá? Ainda não entendeu? Vamos fazer lá no Spark uma Face Mesh, tá bom? Então, vou colocar aqui minha tela para vocês e vamos criar um projeto aqui, ó, com Face Tracking. E vou colocar aqui dentro do Face Tracker, ó, vou clicar com o direito, lembra, para adicionar, e vou adicionar um Face Mesh. E olha só, é um objeto 3D, ó, que está copiando os movimentos do rosto. Tá legal? E isso aqui tem diversas aplicações que eu vou explicar para vocês no decorrer do curso, mas só para vocês entenderem o que é o Face Mesh. Ele copia exatamente o formato do rosto e aplica em um objeto 3D, onde a gente pode aplicar o material e colocar todas as coisas baseada nisso, baseado no formato em 3 dimensões do rosto. Essa é uma tecnologia incrível que eu espero que chegue nos outros trackings também, como por exemplo um tracking de mão, tá bom? Vou colocar outros vídeos aqui para vocês verem o exemplo, ó. E colocar o meu rostinho aqui também, ó. Olha só como ele é preciso. Muito bom, né? A gente vai falar mais sobre ele quando a gente começar ali a utilização, né? Então esse é o Face Mesh. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é muito legal que dá para a gente fazer com o Face Tracker é extrair a imagem do rosto e transformar isso em uma imagem.
sabe? A gente vai pegar a imagem da pessoa que estiver usando o filtro e transformar em uma imagem, como se fosse um PNG, um JPEG, tudo em tempo real, tá? E a gente chama isso de Face Tracker Texture. Eu vou chamar aqui durante o curso de Face Text ou textura do Face Tracker, você já vai saber o que é. Então, usando aquela imagem que a gente usou na aula anterior, né, do Face Mesh, vocês viram aí que o rosto da menina ele está estampado em um plane, como se fosse um PNG. E eu vou mostrar isso em tempo real para vocês, tá? Vou até mostrar rapidinho ali como é que extrai. Mas olha só, eu tenho aqui um Face Tracker criado, certo? Vou clicar nele e vou vir aqui, ó, nessa opção das propriedades Texture Extraction. E aí, ele já apareceu aqui para mim, ó, Face Tracker Texture, e veio aparecer aqui nos assets o Face Tracker Texture, e ele aparece como se fosse uma imagem qualquer. Então, tudo que a gente pode fazer com uma imagem, a gente pode fazer com essa textura aqui também. E aí eu vou criar aqui um plane, e nesse plane eu vou criar um material, e como imagem do material, eu vou colocar a nossa textura do Face Tracker. E olha só, é uma imagem em tempo real do meu rosto, que eu posso aplicar em qualquer objeto 3D que eu colocar aqui. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, uma esfera, e aí coloco o mesmo material que estava ali, né? Olha só, a esfera está com o meu rosto agora, e eu posso aplicar em um Face Mesh também. Então vou vir aqui, aplicar, ó. Vamos colocar em Flat, e olha só, aqui um Face Mesh com o meu rosto aplicado. E se eu tiver, por exemplo, se tem uma imagem com amigos aqui, ó, aqui eu tenho duas pessoas, certo? Aí vamos supor que eu crie um outro Face Tracker com outro Face Mesh. E nesse Face Mesh, ó, tá vendo que tá cada Face Tracker, eles estão pegando o mesmo rosto, né? Mas se eu clicar aqui no Face Tracker 1, colocar para ir para o Face Tracker 2, olha só, cada Face Tracker tá indo para um rosto. E se eu aplicar o material que eu coloquei a textura do rosto ali, ele vai pegar a textura do rosto 1 e vai colocar no rosto 2. Tá vendo? Vou explicar isso melhor para vocês, tá? Prometo. Mas só para vocês entenderem para que serve muitas das coisas que a gente vai fazer. A gente vai ter que extrair a textura do rosto, tá? Mas esse é um exemplo. Você trocar o rosto das pessoas que estão usando ali o filtro. Você consegue fazer isso transformando o rosto da pessoa em uma imagem. Esse é o Face Tracker Texture. Então, guardem esse nome aí, que a gente vai usar muito durante o curso, tá bom? Uma coisa que vocês devem ter visto muito aí nos filtros do Instagram é uns efeitos que simulam cirurgias plásticas, tá? O efeito que faz isso é o mesmo que faz aquelas deformações bizarras que são muito engraçadas em muitos filtros e ele se chama Face Deform, que é realmente a deformação de face. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês aqui, ó, onde a gente tem a deformação do rosto, e ela também é feita a partir de uma combinação aí do Face Tracker com o Face Mesh e um arquivo em 3D. Quando a gente baixa lá os arquivos de referência, que eu coloquei aí no módulo para trás, a gente modificando o 3D do Face Mesh nativo que vem lá, quando a gente aplica ele no Spark, ele deforma o rosto da pessoa. Vou explicar isso mais para frente, vai ter um módulo só de deformação, tá bom? E aí vocês vão entender melhor, mas só para vocês visualizarem aqui, né? Deixa eu excluir esses aqui que estavam antes. Vamos voltar para um rosto só. E aí eu vou aqui, ó, em deformação e vou aplicar um objeto 3D que eu tenho aqui. E quando eu mexo aqui na deformação, olha só o que acontece. Olha lá. Tá vendo? Eu vou explicar como é que faz isso. E isso só é possível por conta do Face Tracker também. Então é bem legal ver essa possibilidade e eu vou ensinar ela para vocês também, tá? Então esse é o Face Deform, funciona tanto para coisas bizarras e engraçadas e até para construção de personagens e narrativas, storytelling, e também funciona como simulação aí estética, né? Aumentar os lábios, diminuir o nariz, aumentar os olhos, fazer personagem de anime, todo esse tipo de coisa se chama deformação. Então chama Face Deform.
E agora a gente vai para o nosso próximo tracker, né? Que seria o Plane Tracker. O Plane Tracker, cara, ele rastreia superfícies planas, seja chão, seja mesa, e ali a gente pode transportar objetos digitais para a vida real. Como, por exemplo, eu dei lá nas primeiras aulas lá para vocês, colocar uma CPU, uma cadeira, um bichinho, o Shrek dançando, tudo isso você consegue colocar pelo Plane Tracker. E para entender melhor como é que ele funciona, né, você pode abrir o template aí World Object, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu fechar aqui. E vamos abrir aqui o World Object. Então aqui, ó, ele já vem com esse preview que simula como se fosse o chão ali. E se eu vier aqui na simulação de órbita, ó, ali é como o chão, a gente tem o objeto ali. Com WASD eu consigo andar. Ali, então é como se o celular estivesse andando. Tá? E se eu clicar ali, ó, com simular o toque, eu consigo arrastar o objeto. Ou se eu for com o movimento pinça, eu consigo aumentar e diminuir. Tá? Então imagina isso em um cenário real. Seria você colocando o objeto digital no mundo real. Isso é muito legal para você fazer, por exemplo, portais para te transportar para uma loja ou algo assim, ou para você colocar um objeto de consumo ali dentro da experiência de realidade aumentada, tá bom? E agora o próximo que a gente vai ver é Target Tracker. Esse é muito pouco explorado e acredito que ele vai ser mais explorado agora porque recentemente liberaram aí a opção de usar mais de um target. E o target seria um alvo, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns quadros ali atrás, inclusive acho que eu vou usar um deles como exemplo para a gente ter o módulo aí de Target Tracker. Eu posso usar ele para ativar algum efeito ou simplesmente para ser seguido pelo meu efeito, igual segue o rosto lá, ele vai seguir uma imagem. E essa imagem pode ser um quadro, pode ser uma capa de livro, uma capa de CD, qualquer coisa que você quiser. A gente vai ter um módulo sobre isso, mas se você já quiser saber mais ou menos como ele funciona, você pode abrir este template aqui, que é o 3D Animated Poster. Faltou o poster ali, mas tem. Vou mostrar para vocês aqui. A gente vem aqui, ó, 3D Animated Poster. Então, quando eu clico nele, ele já vai abrir para mim um projeto pronto de Target Tracker, tá? Então, nesse projeto aqui, ó, ele já coloca ali que quando eu escanear essa imagem, que seria um pôster de exemplo do próprio Spark, este efeito vai aparecer, que é desses diamantezinhos girando aqui, né? E aí, se eu mover o celular, é para o efeito ficar seguindo o pôster. Ou se eu andar, um pouco bugado aqui, mas é isso que vai acontecer na hora que você for configurar o filtro, beleza? Então, para você criar, aqui ó, Target Tracker, joga aqui. A gente vai ter um módulo só sobre isso, onde eu vou explicar melhor, tá bom? Mas até lá, basicamente isso aqui, os 3 trackings, mas tem uma outra coisa que eu vou falar agora, em seguida, na próxima aula. Você já deve ter visto o Hand Tracker, né? Que é os efeitos que seguem a mão. Você já deve ter visto alguma coisa lá no TikTok, do pessoal fazendo efeito com a mão, que segue não sei o que lá. E infelizmente, cara, ela ainda não está disponível aqui no Spark. E por que que eu coloquei ela aqui, tá? Porque ela vai estar, e eu acho que não vai demorar tanto assim, ok? Então, se a gente pegar lá o Spark, ele vai te dar uma opção de hand tracking. Por quê? Porque quando os fios começaram, eles não eram para Instagram, a gente tinha um hand tracking, que era só para o Facebook. E ele ainda funciona, mas somente no Facebook. E a gente sabe que o mercado melhor que a gente tem é o do Instagram. E muitas coisas que são legais no Instagram não funcionam no Facebook. Então, muito provavelmente ele vai vir para a gente aqui, ó, o Hand Tracker. Tá vendo que ele está até apagado? É porque aqui ele está ativado para os filtros do Instagram. Mas se eu desativar o Instagram ali, ó, ele ativa. E aí a gente tem um Hand Tracking, ó. Tá vendo? Ó?
Só que ele é bem limitado, ele não consegue pegar nada além da posição da mão e tem que ser a mão aberta, ó. Se a mão tá fechada, ele já fica todo perdido, ó. Mas se eu abro a mão, ele vai certinho, mais ou menos ainda, né? Pra minha mão, ó. Tá vendo? Então eu acredito que muito em breve a gente vai ter, por isso que eu coloquei aqui, porque se for muito em breve mesmo, eu vou atualizar esse módulo aqui, vou avisar lá no Telegram que tem um módulo de hand tracking, tá bom? Então só colocando aqui para avisar vocês que isso pode acontecer. E lá no meu canal no YouTube tem um vídeo onde eu reagi a alguns testes que o Facebook está fazendo justamente de hand tracking e querendo trazer o hand mesh até, tá bom? Então fica ligado que vem e eu acho que vem com força.